Queridos irmãos, vamos mais uma vez estar presente trazendo a palavra de Deus para os nossos corações, fazendo uma meditação com a sugestão do presente diário sobre o assunto de fé. Hoje, fé em ação. O texto de Hebreus, capítulo 11, é o mais clássico dos textos bíblicos que falam sobre a fé. Particularmente do versículo 32 ao versículo 40, quando fala o que os homens de Deus no passado, na história de Israel, fizeram graças à fé que tinham no Senhor. E como eles venceram essas coisas todas, alguns deles mesmo sem ter alcançado a concretização de sua fé, mas homens de fé, a galeria dos homens de fé. E este domingo, como também no domingo passado, o nosso assunto, portanto, é sugerido sobre a fé. E lembramos aos irmãos que, como diz Hebreus capítulo 11, verso 6, essa definição que diz que a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Também consideramos que, no fundo, é impossível viver sem fé. Todas as pessoas, intrinsecamente, todos nós admitimos que não somos autossuficientes para lidarmos sozinhos com todas as demandas da vida. Que goste ou querendo ou não, dependemos uns dos outros também para viver. Temos de confiar no motorista do ônibus, no piloto do avião, no açougueiro que nos fornece a carne, no comerciante que nos fornece o alimento, no médico que nos prescreve o medicamento e assim por diante. Se não tivermos essa confiança, ou seja, essa fé, no outro, seríamos tomados de um transtorno de ansiedade tão grande que seria evidentemente visível e insuportável a nossa paranoia. E isso nos deixaria, evidentemente, loucos e senão engessados ou congelados, sem ação. Não se vive sem fé, portanto. Muitos depositam sua fé ou confiança em si mesmo, outros em certos homens poderosos, outros em sistemas, seja político, seja econômico, seja filosófico, ou mesmo sistema religioso. Bom e terapêutico é ter a fé alicerçada em Deus, em um ser pessoal, na sua própria natureza como é Deus, não é? E não num ser impessoal que é a criação. Por isso muitas pessoas deixam de adorar o Criador para adorar a criação. Mas não, Deus é pessoal, é soberano, Deus é transcendente e ao mesmo tempo imanente. Ou seja, é o Deus que tem todo o poder nos céus e na terra. É o poder que está lá e está cá. É o Deus pessoal. É o Rei dos Reis, é o governo sobre todos e sobre tudo. E que ainda se passa para ver a necessidade tanto da humanidade como um todo, como também está presente para ver a nossa necessidade individual. Particularmente o povo de Deus, a Bíblia nos revela. Nós somos as meninas ou a menina dos olhos de Deus. Ele não se cansa, não dormita de guardar pelo seu povo. Bom, confiar num Deus assim não é um salto no escuro, como muitos pensam, nem tampouco uma atitude insana. É a fé em ação, em um Deus vivo que age. Não se pode viver sem fé, mas há basicamente 3 tipos de fé. Primeiro, a fé temporal. Ela é comum à sociedade que se diz cristã, nas pessoas que se declaram cristãs. Crê que Deus pode auxiliar a conseguir uma cura de uma enfermidade, a resolver um grave problema,
seja ele financeiro, moral ou relacional, a proteger quando se destina a uma viagem, mesmo que não seja perigosa, ou a passar por certas provas para melhorar de vida, para fazer um concurso e etc. Esta fé é válida. É mais do que válida a pessoa, por exemplo, se preocupar no seu futuro cônjuge, pedir a orientação de Deus, enfim. Isso é válido, é fé temporal. Essa fé temporal é chamada de temporal porque é a fé em Deus para resolver problemas temporais, ou seja, problemas transitórios desta vida. Ela tem ação, mas na direção daquilo que é transitório ou temporal, por isso chamamos de fé temporal. Existe também a fé intelectual, ou a fé como um sentimento intelectual. Essa fé é válida também, e ela, evidentemente, é e pode ser uma fé real. Contudo, frequentemente, é apenas uma fé mais confessional do que uma fé vivencial ou experimental. Porque uma coisa é crer em Deus e outra coisa é vivenciar em Deus a fé de um modo pessoal e vivo, relacional. Como concluiu certa vez Jó, aquele homem que a Bíblia cita que passou por graves problemas e que sofreu muito e Deus provou realmente a sua fé, e a sua história ficou registrada nas Escrituras por gerações e gerações para nos estimular a termos confiança na hora das duras provas, na hora das provações. Confiar e a ter paciência como Jó. Mas esse mesmo Jó, que passou por essas experiências, ele declara: antes, ó Deus, eu te conhecia apenas de ouvir falar, agora meus olhos te veem. Em outras palavras, antes ele tinha uma fé intelectual, baseada na experiência do que ele ouvia falar, mas não baseado numa experiência vivencial, numa experiência viva, numa experiência própria. Esta fé intelectual, evidentemente, ela também é confessional, porque você confessa com a boca a sua fé. É como diz a palavra de Deus no livro de Atos, no livro de Romanos, aliás, não é? Ou seja, essa fé é válida, porém não tem necessariamente uma ação, um desafio ou uma construção. Ela é importante, mas esse tipo de fé, ela não é uma fé salvífica, aquele tipo de fé salvadora, certo? Porque é necessário o homem que crê em Deus, creia não somente que ele existe, mas que é galardoador, recompensador de todos aqueles que o buscam. A fé, portanto, um terceiro conceito, é uma fé pessoal e relacional. Muitos sabem da fé que seus pais têm ou seus pais tiveram, a fé nos personagens da Bíblia, tanto do Antigo como no Novo Testamento, que deixaram um inegável e importantíssimo exemplo de fé. Por isso, Hebreus capítulo 11 fala da fé em ação e fala desses gigantes que que fazem parte dessa galeria da fé dos homens de fé. A fé pessoal e relacional é aquela em quem acredita que Deus é Deus, independente de qualquer situação ou circunstâncias. Ele é Deus respondendo ou não a nossa oração do jeito que pedimos ou queremos. É do jeito que Ele quer e do jeito que Ele age. É crer que a resposta é a vontade de Deus. E sendo a vontade de Deus, a resposta de Deus é a coisa mais certa, mais sábia, mais verdadeira e mais justa, independente de qualquer situação ou circunstâncias. Essa fé, por exemplo, quando é posta no Filho de Deus, que pagou pelos nossos pecados, que cumpriu a lei por nós e que nos substituiu,
recebendo a punição que cabia a nós sobre ele, a fé que faz com que a gente deposite e descanse e confie na justiça de Cristo e não na nossa própria justiça, essa é uma fé pessoal, relacional, é uma fé que a gente pode dizer assim, salvífica, tá? Uma fé salvífica. É Deus, é Cristo quem salva por meio da fé. Pela graça sois salvos por meio da fé. Fé não na fé, mas fé nesse Deus pessoal, relacional, que se encarnou e que deu a sua vida pelo seu povo, pela sua igreja, tá? Que para salvar o seu povo de sua propriedade. Essa fé é a fé salvífica. Esse é um terceiro instrumento de fé, ou uma terceira categoria de fé, que na verdade supera as outras duas anteriormente mencionadas. Não que as outras duas não sejam também importantes. A pessoa pode ter o assentimento, a compreensão do que é fé intelectualmente, e a pessoa também pode crer em Deus para resolver problemas transitórios dessa vida. Mas a fé que nós estamos falando, relacional, e a fé salvífica, é a fé na confiança absoluta na graça de Deus, imputada através a nós, imputada através da obra e do sacrifício do nosso Senhor Jesus Cristo. Essa é a fé salvífica ou salvadora, tá? Como disse Jesus, não é? Olha, a gente quer ter fé para pedir as coisas e receber de Deus as coisas que nós pedimos. Somos desafiados pelo próprio Jesus e pelas Sagradas Escrituras a fazermos assim. Mas olha, Jesus, ao ensinar-nos a orar, ele disse, Pai, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Portanto, é a vontade de Deus, tanto na terra como é feita nos céus. É crer que Deus tem a resposta correta e o direito de realizar aquilo que Ele quer, quando quer, como quer e através de quem Ele quiser fazer. E em quem quiser fazer. Essa autonomia absoluta faz parte da soberania de Deus, ou como diz a Bíblia, o vento, o Espírito sopra aonde quer. É a autonomia de Deus. Então, que sua resposta, a resposta de Deus, é a mais correta, ainda que por algum tempo não seja a mais lógica para nós, ou muito menos a mais racional. Esta fé é a fé em quem conhece Jesus, não apenas como seu Salvador, mas experimenta e conhece Jesus como seu Senhor, especificamente como seu Senhor, que significa seu soberano, seu Deus, aquele que realmente governa e manda na nossa vida. É a fé em ação, porque ela faz com que a gente abra mão de uma possível razão, de gostos, de preferências, e deposite todo o mérito, toda primazia, toda preferência, toda deferência em Deus. E fazendo isso, o faz para a sua glória e para o louvor dele. Ele é que é merecedor de toda honra, louvor e glória. Em qualquer tempo da história, somos desafiados a viver pela fé. Porém, é possível que você, como eu, não tenhamos um tempo mais apropriado para pôr nossa fé em ação do que o tempo de pandemia em que nós estamos vivendo atualmente. Devemos confiar, evidentemente, na ciência. Devemos acreditar e usar a vacina, as precauções disponíveis, como o uso do álcool de 70 graus ou gel, da máscara, da ivermectina, da vitamina D, do zinco, do isolamento social e de tantas outras medidas que nos são recomendadas, depositando nelas uma fé temporal ou transitória. Sim, contudo que façamos o que cabe à nossa parte e inteligentemente com fé,
também na ciência, mas sobretudo sabendo que Deus foi quem criou a ciência e deu sabedoria aos homens para fabricar. Nada, porém, é tão eficiente, deve ser tão evidente quanto a fé em ação voltada e depositada no poder da graça de Deus. Como diz a palavra de Deus no Salmo 127, se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Portanto, a nossa esperança não deve estar aqui, ali ou alures. Tem de estar tão somente depositada e apoiada no nosso Deus. A Ele, portanto, seja toda a glória, assim seja a nossa fé. Em nome de Jesus, o Senhor nos abençoe. Amém.